Olá! Chegamos ao capítulo 8 do livro, que tem o tema A Natureza Incrivelmente Artística de Deus. Vamos lembrar o que a gente conversou no último capítulo? Nós falamos sobre a mentalidade da prosperidade. Pessoas prósperas pensam sempre em resolver e solucionar problemas, em criar algo que possa trazer soluções, não só para a própria vida, mas também para a sociedade onde ela está inserida. Então, nós fomos convidados a pensar de uma nova maneira, ter uma nova perspectiva de todos os desafios que nós enfrentamos como indivíduo, como família, como sociedade e buscar em Deus sabedoria para solucionar esses problemas. Hoje o Cris traz para a gente esse caráter de Deus, a sua natureza incrivelmente artística. E ele começa esse capítulo relatando para a gente que uma primavera de 1998, quando ele ainda morava numa cabana, um dia ele acordou e realmente teve uma contemplação grandiosa da beleza da natureza. Ele teve a alegria de ver o sol nascer naquele dia e ele começou a prestar atenção em tantas flores que desabrochavam, em toda a beleza que enchia o cenário que ele via pela sua janela. Então, no meio de todo esse vislumbre, quando ele contemplava toda essa beleza, ele ouviu Deus falar o seguinte para ele: sabe por que eu criei as flores? E ele diz que ali ele ficou, sem querer arriscar. Então, o que ele disse para Deus é: não faço ideia. Mas ele achava que Deus daria uma resposta muito alongada, cheia de explicações, mas o que Deus disse para ele foi simplesmente: eu acho que elas são bonitas. Isso deixou ele impactado. Então quer dizer que Deus só criou as flores porque ele acha que elas são bonitas? E aí futuramente, quando ele lê o texto de Lucas 12, em que Jesus diz: observem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então, o que o Cris entendeu é que Deus tem prazer em criar coisas que são belas simplesmente porque elas são belas. A beleza daquilo que Deus criou tem o propósito de embelezar. Então, como exemplo, nós temos os lírios que não trabalham nem tecem, mas apesar disso, de não trazerem nenhum benefício visível, Deus ainda os fez. Deus os fez porque Ele gosta das coisas bonitas. Deus fez a beleza da sua criação para que a gente pudesse desfrutar delas. Então, o que isso tem a ver com prosperidade? Na verdade, isso tem tudo a ver com prosperidade. Quando nós olhamos a igreja primitiva, existiu um momento da história em que a maioria das pessoas não tinham nenhuma instrução escolar, não sabiam ler nem escrever. Então, para que pudesse ser comunicado aos cristãos daquele tempo toda a beleza e o esplendor e a majestade de Deus, eles começaram a construir prédios magníficos, monastérios e catedrais que conseguiam transmitir essa ideia da glória de Deus para as pessoas. Nós, os protestantes, a gente não pensa assim, então a gente acaba economizando nessa questão da beleza sendo transmitida através dos nossos prédios, das nossas igrejas. Muito mais hoje, quando a gente vê galpões com linhas retas sendo o lugar dos nossos cultos, sem nenhum tipo de beleza ou de detalhes ali. Então nós estamos vivendo um tempo em que realmente o esplendor daquelas paredes esculpidas à mão, de estátuas, ela foi substituída por esses galpões e fachadas comerciais. Nós não temos hoje, como cristãos, a preocupação de transmitir a glória de Deus ou a beleza da criação através da arquitetura das nossas igrejas. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus, ele nos elevou com ele ao terceiro céu. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então é o nosso dever trazer o céu para a terra. A Bíblia relata que Moisés ele recebeu uma tarefa grandiosa. Ele tinha a incumbência de receber de Deus todo um mapa detalhado do tabernáculo, com detalhes e minúcias, por exemplo, de medidas, de cores, de tapeçaria, e ele deveria
fazer essa réplica de algo revelado lá no céu, na terra. Mas a Bíblia deixa claro que Deus ungiu alguém, encheu alguém com o Espírito Santo para que ele pudesse ter a habilidade, a destreza, a capacidade de executar todo aquele projeto que foi sonhado e foi, na verdade, gerado no céu. Quem é essa pessoa? Êxodo 31 diz que é Bezalel. Essa é a primeira pessoa mencionada na Bíblia como sendo cheia do Espírito Santo de Deus. E o curioso é que ele não foi cheio do Espírito Santo para anunciar a libertação aos cativos, nem aos prisioneiros, mas ele foi cheio do Espírito Santo para que ele pudesse ter essa habilidade sobrenatural da criatividade. Ele foi ungido para moldar pedras, esculpir madeira, criar coisas bonitas com ouro, bronze. Ou seja, a arte de Bezalel, ela era uma arte espiritual. Bom, o apóstolo João, ele nos advertiu quanto aos maus desejos da natureza humana, quanto à vontade de ter o que agrada aos olhos, quanto ao orgulho pelas coisas da vida. Às vezes, quando a gente lê esses versículos, a gente sai pensando que as coisas bonitas, elas são tentação e que as pessoas piedosas deveriam evitar isso. Mas isso é um problema. Porque a pergunta que nós temos que fazer diante de tudo isso é: o que na verdade nós valorizamos? Quanto valor nós damos às coisas terrenas em detrimento das coisas celestiais? Nós não podemos distorcer e reduzir tudo a uma perversão. Deus, ele aprecia a beleza, isso é claro, ele faz questão de criar coisas belas, lindas, ele faz questão de relatar até no texto bíblico, como por exemplo, Sara era bonita, Rebeca era bonita, Raquel, Abigail, a esposa de Davi, Betseba, Salomão. Deus deixa claro isso, Deus faz questão de detalhar essas questões quanto à beleza. E Deus, ele é esse grande pintor, ele é esse artista, esse escultor magnífico. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos é que Deus manifesta os seus atributos invisíveis através da sua criação, através da natureza. Então, em outras palavras, Deus mostra a sua glória em toda a beleza da sua criação. Então, agora, nós somos desafiados, nesse curtinho capítulo que nós acabamos de trazer, a diminuir o ritmo e sentir o cheiro das rosas, andar por entre as árvores do bosque, subir uma montanha ou apenas relaxar na praia, enquanto a gente permite que o Senhor revele a sua glória para nós. A glória do Senhor é revelada através das coisas belas. E aqui eu abro um parêntese para dizer que, infelizmente, nós hoje, como sociedade, fomos todos afetados pela teoria crítica da Escola de Frankfurt, quando os universitários foram convidados a desconstruir o belo como uma referência, tanto nas artes, na cultura, no entretenimento. O belo, toda referência de beleza, ela foi comprometida, ela foi colocada no chão, ela foi realmente derrubada, desconstruída. E hoje nós temos realmente o estranho, o bizarro, aquilo que na verdade é até não identificável como a nossa referência de arte, né? Quanto mais bizarro e estranho, mais celebrado mais admirado é. E nós, como Igreja de Cristo Jesus na Terra, nós temos essa missão de resgatar a beleza como uma manifestação da glória de Deus, como algo desejado, criado, inspirado por Deus. Deus é o autor da beleza e a gente não deve jogar a beleza no lixo por causa de todo esse ataque que foi feito nessa revolução cultural, nessa contracultura, contra as referências de belo. Então, eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós hoje entendemos o quanto o Senhor ama aquilo que é belo. O Senhor deseja manifestar a sua glória, o seu favor, a sua bondade, a sua natureza majestosa através de tudo que é criado. E como o Cristo colocou para a gente, o Senhor criou a flor, não para alimentar o ser humano, nem para produzir nada, simplesmente para que a beleza dela fosse contemplada por nós. E isso é lindo, porque muitas vezes nós fomos desconstruídos a dar valor àquilo que é belo, a prestar atenção na sua criação.
Então, hoje, Senhor, eu peço para que toda a desconstrução das referências de belo que foram inseridas na sociedade, todo o ataque contra as referências de beleza, tanto nas artes, na cultura, na música, na arquitetura, que tudo isso, Senhor, seja resgatado pela Tua igreja com poder e autoridade nesses dias. Levanta uma geração que vai ser ousada para trazer de volta as referências de belo que o Senhor inseriu em nossos corações, mas que foi confrontado, desconstruído e derrubado por anarquistas, por sistemas que se levantam contra o conhecimento de Deus. É isso que nós pedimos nesse dia. Abra os nossos olhos espirituais e físicos para contemplar a manifestação da Tua glória diante dos nossos olhos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.